galera Chavante, vamos conversar aqui sobre algumas coisas que eu estive olhando, recebendo, analisando, fui ver alguns vídeos também a respeito do que aconteceu no Bento Freitas no jogo com o Remo. Aliás, eu começo antes, eu gostaria de saber o seguinte, primeiro eu quero dizer aqui que eu sou totalmente a favor do VAR no futebol, tá? Quero deixar bem claro que eu sou totalmente a favor do VAR, porque eu sou um cara esclarecido, eu não vou ir contra algo que, em tese, melhora a partida de futebol e faz com que o número de injustiças, né, seja diminuído. Não sou eu que vou ser contra isso. Agora, quero deixar bem claro também que em muitas oportunidades o VAR também erra. Também erra. Não vamos achar aqui que as interpretações do VAR são indiscutíveis e que eles não podem errar. Já erraram várias vezes. Inclusive, erros que eu considero imperdoáveis, que são aqueles erros, por exemplo, de impedimento, onde traça-se a linha e não tem como errar. Então, se pode e se erraram, já inclusive em lances de impedimento, em lances de saída de bola pela lateral ou pela linha de fundo, como é que não podem errar em lances de interpretação como penalidade, toque de mão, faltas, enfim. Então, deixar bem claro, eu sou a favor do VAR e o VAR acerta na maioria esmagadora das suas participações. Na maioria, não na totalidade. Não na totalidade. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, e não estou aqui suspeitando de ninguém, estou apenas constatando, porque se eu tivesse alguma prova, algum argumento palpável, eu diria sem problema nenhum. Eu só quero que me digam uma coisa, por que não houve VAR desde o início da Série B de 2021? Por que só no segundo turno? É uma pergunta que eu gostaria de fazer e gostaria que me respondessem. Será que as injustiças e os erros só devem ser contidos, diminuídos ou evitados no segundo turno? Por que não no primeiro turno? Por que não desde o início da competição? Ou será que só se deram conta que o VAR seria necessário agora no segundo turno? Primeiro que isso já causa um desequilíbrio técnico. Quantos erros no primeiro turno passaram? Quantos erros podem significar alterações de classificação em relação a rebaixamento ou a acesso? Por que não houve VAR desde o início, só agora no segundo turno? É uma curiosidade que eu tenho. Em cima disso, vamos aos fatos. Lá no primeiro turno, no jogo do Brasil com o Remo, lá no Baranão, houve uma penalidade claríssima, escancarada, de concurso. Na época, eu lembro, o comentarista de arbitragem da emissora que transmitia o jogo era o ex-árbitro Sandro Meira Rich. E ele disse que não entende, não sabe o porquê que a penalidade em favor do Brasil não foi marcada. Eu estou pegando Brasil e Remo lá no primeiro turno, para ser coerente. Agora nós tivemos, na sexta-feira, Brasil e Remo no Bento Freitas. E houve um gol anulado do Brasil, o primeiro, corretamente anulado. O jogador estava impedido. Ah, mas era um impedimento mínimo. Não interessa. Seja 30 centímetros, ou seja 1 metro, está impedido, é impedimento. E eu não estou de forma alguma discutindo isso. Agora, o segundo lance, e as imagens estão aí no YouTube, para quem quiser ver, e até para discordar do que eu estou dizendo, se for o caso, não tem problema, eu sou um democrata. Se o cara me provar por A mais B que eu estou errado, não tem problema nenhum. O primeiro lance, no gol do jogador Neto do Brasil,
Quem cruza a bola está impedido. Quando parte o lançamento, ele está adiantado. É mínimo, mas está, não importa. Agora, meus amigos, o segundo gol, que seria o segundo gol do Brasil, é um lance de erro crasso da arbitragem, aliás, do árbitro no segundo momento, porque concordou com o absurdo do VAR. Não há falta nenhuma. Entra o jogador do Brasil de frente para a goleira e o Rildo está de costa. Como é que o jogador vai fazer falta de costa? Ele está de costa. E o jogador do Remo entra no meio dos dois e pula. Ele se joga para frente, ele impulsiona o corpo, ele dá um pulo, ninguém toca nele. Ele dá um pulo entre os dois jogadores do Brasil e cai. O árbitro estava do lado, não deu a falta. A bola segue, o Rildo domina, bate e faz o gol. É gol legal. Gol legal, não houve nada. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí com todo o respeito, né, que eu tenho a todos os profissionais, né? Eu estou na imprensa há 30 anos e sempre me caracterizei, eu dou a opinião antes, porque falar depois é uma barbada, é uma barbada. Eu dou a opinião antes. Eu estava assistindo o jogo e foi lamentável o que a comentarista de arbitragem da emissora que transmite fez. Ela esperou o árbitro ir lá no VAR, ir ver o lance, e depois que o árbitro erradamente anulou o lance porque não houve falta, aí é que ela deu a opinião dizendo que concordava com o árbitro. Com todo respeito, dona Janete, aí é uma barbada. Concordar com o árbitro, não, tem que dar a opinião antes. Dá a opinião antes. Depois que o árbitro viu, concordar com o árbitro é cômodo, é fácil e é oportuno. Se você for olhar o lance, vai ver, não houve a falta. O jogador do Remo se joga, ele impulsiona o corpo sem ninguém tocar nele por cima dos dois jogadores. É uma disputa de bola normal que o jogador do Remo pula entre dois jogadores do Brasil. Ninguém toca nele. E aí o pior, o seu Graziani, o árbitro, que havia dado o gol, ele é chamado pelo VAR, vai lá e ele dá uma pipocada. Ele não tem coragem de discordar do VAR. E ele aponta uma falta inexistente e com um agravante. Ele ainda dá cartão amarelo para o jogador do Brasil, que já tinha o primeiro amarelo, expulsa o jogador. Expulsa o jogador, tira o jogador do jogo e da próxima partida. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho da irresponsabilidade. Eu não estou falando em má fé, de jeito nenhum, eu estou falando em erro, para mostrar que o VAR também erra. Não me venham com essa história aí. Já errou em várias oportunidades e infelizmente vai continuar errando. Eu estou falando porque é o Brasil? Claro que é o Brasil. É o meu time. Mas não é só por isso, não. Podem olhar por aí a soberba que determinados árbitros têm. A opinião deles, a análise deles não pode ser incontestada. Incontestável. Quer dizer, é o que eles dizem e pronto, está pronto, não tem? Não, não é assim, não. Eu sei que não vai mudar o resultado, eu sei que as coisas vão continuar como estão, mas eu tenho a obrigação de registrar. E a minha amiga Dona Janete, colega aí, comentarista de arbitragem, dê a opinião antes. Não espere a confirmação ou não do árbitro para se posicionar. Fica feio, aí é muito cômodo e oportunista.
Tem que dizer antes. Concordar com o árbitro. Aliás, a maioria, e aí é uma crítica mesmo, a maioria dos comentaristas de arbitragem que foram ex-árbitros são extremamente corporativistas nas suas análises, né? Normalmente, para eles, o árbitro nunca erra, a não ser quando o erro é escandaloso, que aí não tem como o cara chamar o telespectador de burro, porque a imagem está ali. Na maioria das vezes eles concordam, são extremamente corporativistas. Eu não fui árbitro, não tenho nenhum compromisso com o árbitro, nem com o treinador, nem com o jogador. E eu dou a minha opinião, dou a quem doer antes. Eu não vou esperar a opinião do árbitro para dizer se eu achei que ele errou ou acertou. Depois, se a imagem me mostrar, eu posso até humildemente mudar a minha opinião. Mas tem que falar na hora. Esperar, não a imagem. Ela esperou a decisão do árbitro. E aí disse, de forma oportuna, né, que concordava com a marcação da falta. Muito bem. Cada um age da maneira que bem lhe entende, né? Bem entende. Eu parto com 30 anos de experiência na imprensa, eu acho que tem que dar a opinião antes. Mesmo estando errado, volta atrás, não tem problema. Diz, olha, me enganei e tal, tranquilo, mas dá a opinião, né? Dá a opinião. Quem dá a opinião antes, é claro que tem o risco do erro. Claro que tem o risco do erro. Mas quem está aí é para errar e para acertar. Eu não sou a antiga Márcia de Windsor, né? Que dou 10 para todo mundo. Não, tem muita gente que não vai gostar dos meus comentários, mas infelizmente, né? Eu não estou aí para agradar A ou B. Eu tenho que partir da verdade que eu vejo. Gostaria muito de saber por que não houve a VAR desde o início da Série B. Essa é uma questão que eu gostaria que me explicasse. Não vem me falar de dinheiro, custo, tá? O custo sempre houve e não é tão alto assim, tá? Sempre houve. A CBF ganha muito dinheiro com o futebol, então o custo não me venham com essa não. E outra, se tivessem proposto aos clubes o VAR desde o início, eu tenho certeza que iriam concordar. Quantas injustiças, quantos erros durante o primeiro turno inteiro foram observados. E aí, vamos deixar para lá? Vamos fazer de conta que isso aí não aconteceu? É por isso que tem muita coisa no futebol brasileiro que gera dúvida, gera desconfiança, tá? E as pessoas têm direito de pensar que nem tudo é sério no futebol do Brasil. Infelizmente é assim. Tá bem, meus amigos? Foi só para deixar claro, eu tinha que fazer esse registro aí. Vamos ter coragem, senhores comentaristas, vamos dar a opinião. Não vamos ficar preocupados em agradar A ou B. Vamos dizer aquilo mesmo que seja errado. Mas diz antes, não espera. Depois fica muito fácil. Aí é uma barbada. Depois que a bola entra, é fácil falar do goleiro. Isso aí sempre foi assim. Grande abraço. Tchau para vocês.